Fala pessoal, tudo bem? Leandro Piovesan aqui, do Eu Sou Pintor, embaixador do canal Obra e Compromisso, e nesse vídeo eu vou falar tudo, mas absolutamente tudo sobre esse produto aqui, ó. É o fundo preparador de paredes e vou tirar todas as suas dúvidas. Então, vem aqui, ó. Bora aprender juntos! Bom pessoal, a gente está aqui numa parede, numa condição ideal, onde a gente vai precisar usar o fundo preparador de paredes. Eu sei que aqui no canal a gente já fez outros vídeos, principalmente falando da diferença entre o fundo preparador de paredes e o selador acrílico de paredes, que embora tenham nomes parecidos, eles têm, na verdade, o fundo preparador de paredes, ele é um produto muito mais completo, que sim, pode substituir em todas as situações o selador acrílico, porém o selador acrílico é um produto mais simples que não vai substituir o fundo preparador de paredes. Primeiro eu quero falar das principais funções. Vamos lá, vamos citar três principais funções, características do fundo preparador de paredes. Ele vai aglutinar, ele vai colar partículas soltas, tá? Até aquele pozinho, esfarelado, descascados. Ele vai colar essas partículas, ele vai ter uma excelente aderência dentro da superfície, dentro da parede, até porque a característica desse produto, ele é muito líquido. Então, até a gente vai falar mais para frente também, algumas marcas recomendam a diluição aí de 50% até 80%, até 100% com água, tá? Porque ele é um produto que vai penetrar dentro da superfície. Essas são as duas características. E a terceira característica, ele vai criar uma superfície, dentro da superfície, ali naquela superfície, uma boa recepção, uma boa ancoragem da pintura quando aplicado corretamente. Então, ele vai colar partículas soltas, ele vai ter uma boa aderência na superfície e vai permitir que você faça a pintura para receber a tinta que a gente vai aplicar por cima da superfície, aplicando o fundo preparador de paredes. Eu também preciso falar para você os tipos de superfícies onde você deve utilizar, onde você pode utilizar o fundo preparador de paredes. Primeiro, o nome já diz, ele é recomendado para paredes, tá? Em áreas horizontais e verticais, ou seja, paredes e tetos. Ele não é recomendado para piso, tá? E o tipo de superfície você vai usar em alvenaria, que é essa condição aqui, ó. A parede que foi rebocada ou tem um tijolo, bloco e tem esse reboco, tá? Pode ser um reboco novo, ou seja, um reboco que nunca foi pintado, foi recentemente aí com alguns dias, algumas semanas foi feita o reboco. Você sim pode vir com o fundo preparador de paredes substituindo o selador acrílico, ou no caso de uma repintura, como essa situação aqui, onde a gente tem não só parede, dá uma olhada aqui, ó, parede, ó, descascando, calcinando, tá? Essa situação, ela tá com bastante descascados, tá? Ela tá calcinando, que é quando a gente passa a mão e percebe aqui, ó, esse pozinho desfarelado, e é uma condição de uma repintura, onde a gente sim vai usar o fundo preparador. E por isso que eu costumo dizer que o fundo preparador, ele é um coringa para todo tipo de parede que você vai fazer uma pintura nova ou uma repintura. Uma observação aqui. Caso eu tenha um reboco que nunca foi pintado, mas ele já está lá 1 ano, 2 anos, eu posso aplicar o fundo preparador de paredes? Você deve, tá? Ele é até mais recomendado do que o selador acrílico de paredes. Então, o fundo preparador de paredes em paredes de alvenaria com reboco, seja uma pintura nova ou uma repintura ou reboco velho, ele vai muito bem como um coringa na preparação dessa superfície. E uma outra situação onde você pode aplicar o fundo preparador, um tipo de superfície, é em gesso, tá? E aí a gente divide em duas partes. Pode ser no gesso liso. O que é o gesso liso? É quando geralmente o cliente optou, ao invés do reboco, aplicar o gesso direto no bloco. Então eu posso utilizar o fundo preparador de paredes, né? Tem outras soluções como uma tinta direto no gesso, mas o fundo preparador de paredes também vai muito bem nessas situações, tá?
você tem um forro de gesso, aquelas plaquinhas de gesso, aquela plaquinha de 60 por 60, onde tem o gesso, você pode aplicar para evitar desplacamento, descascamentos, manchamentos. Então ele vai muito bem. E uma outra situação é no drywall, tá? Aquelas placas de gesso acartonado, onde você também pode aplicar o fundo preparador de paredes. Então a gente tem a superfície de reboco, tá? Reboco novo ou reboco velho ou reboco em repintura, e também na parte de gesso, que a gente tem o gesso liso, a plaquinha e também o drywall. Em quais condições eu posso aplicar o fundo preparador de paredes? Bom, a gente já determinou aí os tipos de superfície e as funções principais do fundo preparador de paredes. Agora eu vou aplicar uma tinta. Eu posso aplicar o fundo preparador de paredes para preparar essa parede? Pode. Eu tenho uma massa corrida, uma massa acrílica, uma textura design, uma textura rústica, um grafiato para se aplicar. Você pode, em todas essas situações onde você vai aplicar um produto base água, preciso aplicar um esmalte base água, eu posso fazer a preparação com fundo preparador de paredes? Sim, você pode, tá? Então muitas vezes as pessoas têm dúvidas se antes, na preparação da parede, quando eu vou aplicar uma massa, uma textura, um revestimento decorativo, às vezes até uma pedra natural, eu posso aplicar antes o fundo preparador de paredes? Sim, você pode, e é o produto, na minha opinião, mais recomendado aí para preparar essa parede. Como eu falei para vocês, ela vai permitir uma ancoragem do produto que a gente for aplicar por cima dela. Então, a resposta é sim, utilize o fundo preparador de paredes em várias situações. Como eu disse, é um coringa na nossa obra. Bom, pessoal, eu tô aqui com o nosso fundo preparador de paredes. Aqui já está tudo preparado para a gente começar a fazer a aplicação. Antes eu queria ressaltar algumas informações que são bem importantes. A principal delas que você precisa saber é que cada fabricante, de acordo com o produto que ele disponibiliza no mercado, ele tem uma recomendação de uso. Então é sempre bom você olhar do lado de trás da embalagem, tá? Para ler as recomendações do fabricante. Tem fabricantes que recomenda-se diluição de 30%, 50%, eu já vi até 100% com água, ou seja, metade do produto, a outra metade você preenche com água, tá? Porque ele é um produto muito concentrado em alguns casos, tão concentrado que se você aplicar direto, sem diluição, ele vai vitrificar e não vai permitir uma boa ancoragem. Então, dependendo do fabricante, ele vai recomendar ou não a quantidade de diluição. No caso da Coral, ele já vem pronto para uso, tá? Então é um produto que já vai vir pronto para uso. No caso da Coral, hein, gente? Da Coral vem pronto para uso e você aplica apenas uma demão. Outra informação também importante: alguns fabricantes vão recomendar 2 demãos, normalmente 2 demãos, até 3 demãos com intervalo aí de 6 horas, 8 horas. Então, nesse caso do da Coral, ele já é mais prático, não precisa diluir, ele já vem pronto para uso e apenas uma demão, tá certo? Bom, pessoal, as ferramentas que eu geralmente uso são: você vai usar o garfo, o suporte, né? Cada um chama de um jeito, e o rolo, tá? Eu particularmente gosto de usar um rolo de espuma. Por que a espuma? Porque o fundo preparador ele é um produto bem líquido. E aí, se você aplicar ele com rolo de lã, ele vai respingar muito dependendo do ambiente onde você está fazendo essa pintura, essa aplicação, ele vai espirrar. Já com esse rolo de espuma, ele vai absorver, né, ele vai chupar o produto, e na hora de você aplicar, você, conforme a pressão que você coloca na superfície, ele vai soltando isso na parede. Então, e sem respingar, ou respingando muito menos, tá? Então gosto de usar o rolo de espuma. E dá uma olhada aqui no produto que a gente vai usar agora, como ele é bem líquido, tá? Ó, até usar aqui, ó, como ele é um produto bem líquido, ó. Como eu falei, esse daqui já vem pronto para uso, mas alguns no mercado você vai encontrar ele um pouquinho mais grosso e recomendando uma diluição maior, tá? Então a gente vai vir aqui. Para começar a parede, a gente vai precisar raspar, né? Fazer essa raspagem, essa limpeza,
para depois vir com o fundo preparador de paredes. Não adianta você aplicar direto, que ele também não faz milagre, tá? Você precisa tirar aqueles descascados, aquela raspinha que ainda tem na superfície, para que o fundo preparador de paredes tenha a sua ação efetiva. Então, sem conversa, chega de conversa, vamos lá começar a fazer a nossa aplicação. Bora lá, vem aqui. Bom, pessoal, fiz questão de pegar essa parede, que ela está numa condição ideal, onde vai precisar realmente do fundo preparador de paredes, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem partes esfareladas. Eu mostrei lá embaixo, tem bastante farelo. Ó, isso aqui, ó, ela tá calcinando, ó, isso aqui é um reboco fraco, né? Ou reboco desgastado, tá? Então aqui tá praticamente uma parede que nunca foi pintada, porque a gente arrancou praticamente toda a tinta. Se a gente vier para cá, a gente tem alguns testes que a gente já fez por aqui. Por exemplo, com textura, aqui é resina, né? Tinta base solvente, tá vendo? Aqui é o brilho, ó, com esmalte, ó. Aqui a gente tem uma porosidade com texturas. Então essa parede aqui, ela foi feita vários testes já, várias aplicações. Então existem vários tipos de produtos que foram aplicados aqui. O que a gente vai fazer agora? Vir aplicando o fundo preparador de paredes, para você ver, depois de aplicado, depois de seco, qual vai ser o resultado para a gente começar a fazer a pintura também. Então, bora lá. Bom, pessoal, aqui ó, para vocês verem a diferença onde foi e não foi aplicado, tá? Você percebe um leve brilho na superfície aqui, tá? E onde foi aplicado, você vê que ele tá uma área mais úmida, né? Uma dica aí para muitas vezes você vai pegar uma parede onde você não precisa enxergar melhor o fundo preparador, onde você está fazendo a aplicação. Uma dica aí para muitos pintores fazem isso também, já conhecem, é você colocar um pouquinho de pigmento para dar uma manchada, dar uma cor no fundo preparador de paredes, e assim você consegue visualizar a área onde você está fazendo essa aplicação. Então, vamos continuar aqui, a gente já está finalizando para começar a esperar a secagem para depois começar a pintura. Bom, galera, aqui tá praticamente seco, tá? Já no finalzinho da secagem, lembrando que o intervalo aí, o tempo de secagem é de 4 horas, aqui tá praticamente seco. Dá pra ver, se você colocar de lado assim, acho que vai conseguir ver um leve brilho, né? Porque ele tem bem pouquinho brilho, tá? É a característica desse produto. Quando ele seca, ele dá um leve brilhozinho. Aqui também, ó, vem aqui, ó. Aqui lembra que tava bem esfarelado, ó? Se a gente pegar aqui, ó, a mão já não tá mais esfarelando, porque o produto secou e aí ele já tá pronto para receber a pintura, tá? A parede já tá numa condição ideal. Antes da gente começar a fazer essa pintura, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque aqui tem muito conteúdo exclusivo para você, amantes do mundo da pintura. Então, enquanto a gente começa a pintura aqui, vai lá e já se inscreve e aciona o sininho para ser notificado em todos os nossos vídeos. Então, bora lá! Bom, pessoal, aqui a gente está praticamente finalizando. Já fizemos a pintura da primeira demão, esperar secar para vir com a segunda demão. Mas o mais importante foi trazer esse conteúdo para vocês, essas informações e a importância desse santo remédio que é o fundo preparador de paredes. Mas eu quero saber de você, qual cidade você está falando e se aí na tua região esse fundo preparador de paredes é tão conhecido e é tão utilizado pelas pessoas, pelos profissionais, ou se você já conhecia as funções do fundo preparador de paredes, tudo isso que a gente falou hoje aqui nesse vídeo. Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião. Beleza? É isso aí, espero que tenha te ajudado e nos vemos no próximo vídeo, beleza? Abraço, até mais!